Vamos lá, povo de Sucupira, pessoal da internet. Obrigado, amor. O bolo de chocolate está chegando aqui. Tá dando para ouvir bem aí, né? Vamos começar então, pessoal? Vamos lá, né? Vamos dar a sequência. Agora para o ciúme. E eu me mordo de ciúme. Os velhinhos aí, né? O pessoal que lembra do... Então vamos lá. Ciúme. Ok? Todos apostos? Então vamos lá. Só lembrando, pessoal, a base, só recapitulando, a base de praticamente todos os problemas aí que a gente desenvolve e a gente estuda nesse livro, a base qual é? Pouco desenvolvimento, insegurança. Insegurança vem logo em seguida. A gente é pouco desenvolvido, aí a gente fica inseguro. Em cima da insegurança, você desenvolve um monte de coisa. Insegurança, você desenvolve um monte de coisa. Tá? Então, o ciúme é mais uma das dificuldades que se desenvolve em cima da insegurança. Né? Tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática, cria suspeitas e verdades que não encontram apoio na razão, na lógica. Tá? A pessoa insegura, né, começa a desenvolver uma desconfiança sistemática e começa a criar suspeitas, começa a criar histórias. O ciumento, a verdade dele, você não consegue demovê-lo daquele pensamento, daquela verdade, daquela história que ele criou. Muito difícil. Tá? Ele criou um enredo lá, que está sendo traído e tal, que você não consegue mudar. Né? A não ser que ele comece, depois a gente vai ver como é que sai do ciúme aqui, né? Que ele se permita, com honestidade, analisar a falta de lógica do que ele está expressando. Tá? Então, é resultado do ego dominador. Tá? Quando não consegue controlar a pessoa a quem diz amar, foge para o ciúme. Então, olha só. Quando eu sou inseguro, eu tento me sobrepor à pessoa, eu tento me projetar sobre a pessoa a quem eu digo amar. A pessoa que eu digo amar, então eu me projeto egoicamente, eu começo a transferir a minha realização para a posse do objeto amado, entre aspas. Tá? Ok? Então, o ego dominador, eu começo a envolver a pessoa recém-casado, namorado, noivo, sei lá. Né? Eu começo a envolver a pessoa tentando abafar a pessoa, tentando controlar a pessoa. Quando, às vezes a pessoa consegue, às vezes o ciumento consegue dominar. Né? Não vai na academia, não vai trabalhar, não faz isso, não faz aquilo, tal. E abafa. Aí o que acontece? Ele não sente ciúme. Olha que coisa. Não sente ciúme. Por que não sente ciúme? Porque ele não deixa que apareça as situações que evocariam ciúme, entenderam? Ele não deixa, então já cria uma estrutura, já se protege de todo modo para não estar disposto e não, a sua insegurança não vir a trazer a atitude ciumenta. Quando ele não consegue controlar o outro, né, porque o outro não se deixa controlar, que nada, você fica aí que eu vou... Né, e vai fazer as coisas que tem que fazer. Né? O que acontece? Aí a pessoa, ele estertora no ciúme, aí ele se entrega ao ciúme. É muito comum, por exemplo, a pessoa que acabou de perder o emprego,
o marido, né? Perdeu o emprego, e a esposa está trabalhando, aí ele perdeu o emprego, está com a estima meio baixa, está ali, né? Chateado, é normal, né? Aí bate insegurança. Aí ele fica em casa todo dia, a esposa sai para trabalhar e já começa a criar coisa na cabeça. Né? Já começa a inventar história, já começa... Então, é fruto da insegurança, né? Quando não consegue controlar, acaba fugindo para o ciúme. Entrega-se aos sofrimentos masoquistas, que ocultam a imaturidade, preguiça mental e desejo de impor-se. Tá? O que é sofrimento masoquista, pessoal? O que é masoquismo, vocês sabem? O que é masoquismo? Oi? Quando gosta de sofrer. Quando sente prazer na dor. Né? Sente prazer na dor, isso caracteriza uma atitude, psicologicamente, uma atitude masoquista. Né? Tem o sádico que sente prazer em causar dor. E o masoquista sente prazer em sentir a dor. Né? Então, é uma espécie de masoquismo. Entrega-se aos sofrimentos masoquistas. Porque, veja bem, é a pessoa que está cultivando isso. Está sofrendo, mas é como se gostasse de sofrer. Fica lá cultivando histórias. Ela deve estar saindo com outro, deve estar assim, deve estar assim. Não que não existam traições, não que não existam situações irregulares, existem. Tá? Mas aqui no caso, a gente está tratando de situações que só existem na cabeça da pessoa. Tá? Então, sofrimentos masoquistas que ocultam a imaturidade. Preguiça mental. Por que preguiça mental? Fala, Edson, por que preguiça mental? Não era para responder isso que você levantou a mão, né? Mas eu estou aproveitando. Por que preguiça mental, Edson? Deixa para lá. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Então faz a tua pergunta aí. A minha pergunta é... A gente está falando de ciúme, mas qual seria o conceito de ciúme? Qual é o conceito que cada um dá o seu conceito? Como que seria a definição? Certo. Ok. Bom, não vou trazer aqui uma definição mesmo, porque não a tenho aqui. Eu teria que pesquisar, trazer uma definição técnica, vamos dizer assim. Né? Mas o ciúme seria quando nós não queremos dividir o que é nosso com os outros. Tá? A gente não quer dividir o que é nosso com os outros. A gente quer ter o controle absoluto sobre aquilo que a gente diz possuir. Tá? Se mistura com uma atitude egoísta. Tem egoísmo aí no meio? Tem. O egoísmo está na base, a gente viu que no Evangelho ele é a base para um monte de problemas. Né? A gente vai ver que o ciúme ele não se dá apenas com pessoas, ele se dá com objetos, com posições, com situações. Ela vai até falar sobre isso, entendeu? Então não é uma definição exata, técnica, mas é por aí. Tá? Então a gente não quer dividir aquilo que é nosso com mais ninguém. Tá? Certo? Então a gente quer dominar aquilo que a gente diz possuir. Né? Preguiça mental. Por que preguiça mental? Está aí na gênese do ciúme. Né? Porque se o ciúme se baseia na insegurança, e a insegurança se baseia no pouco desenvolvimento, no não desenvolvimento, a preguiça mental tem tudo a ver com o ciúme. Porque eu me sinto com poucos valores. Eu me sinto com poucos valores. Então, qualquer pessoa que se aproxime daquele que eu gosto, é melhor do que eu. Porque a pessoa tem faculdade, eu não tenho. A pessoa trabalha fora, eu não trabalho. Então, todo mundo se transforma num concorrente em potencial. Vocês entenderam? A preguiça mental, porque eu me recuso a crescer. Eu me recuso a me desenvolver para desfazer da insegurança. Então, eu fico mantendo a insegurança e fico mantendo o ciúme. Ok? Fez sentido para vocês? Tá?
Então tem muito de preguiça mental. A pessoa não quer crescer e fica morrendo de ciúme porque o outro cresceu e o outro está convivendo, o outro tem amigos, o outro tem... Né? Isso acontece bastante, tá? E o desejo de impor-se, né? Porque me sinto frustrado, me sinto apequenado dentro de mim e eu quero me realizar na posse do outro. Parecer que eu possuo o outro aplaca a sensação de incompletude, porque eu não me possuo. Eu não me possuo. Eu não me conheço. Eu não me possuo. Então, eu sinto que possuindo o outro, aplaca a minha incompletude. Tá? Certo? Vê apenas o que lhe agrada, fica surdo à razão. Ainda naquela linha de criar histórias, né, de criar verdades que não encontram apoio na lógica, na razão, não vê senão aquilo que lhe agrada, né, fica surdo à razão. E às vezes a gente vê situações trágicas, né? Até naquele livro Os Mensageiros, do André Luiz, tem uma dessas situações trágicas, do Alfredo e da Ismália. Lembra do Alfredo e da Ismália? O caluniador, né? O Alfredo tinha um sócio e o sócio ficava dando em cima da esposa dele, da Ismália, aqui na terra, né? E a Ismália se esquivando, a Ismália para lá, para cá, e não falava nada para o marido, porque os dois eram amigos, eram sócios, tal, ia criar um problema danado. Até que chegou um dia que ela rejeitou ele de uma maneira mais intensa, aí ele ficou despeitado e acabou criando uma situação de suspeita. Né? Ele tramou para que parecesse que alguém tinha saído do quarto dela, quando o marido estava fora. Né? E ele ficou lá falando para o marido que a esposa acho que estava traindo ele e tal. Né? E até que, nessa situação armada por ele, o Alfredo realmente acreditou, viu um chapéu lá que foi deixado dentro do quarto, os passos da pessoa que pulou a janela e tal. E aí ele se separou da Ismália, humilhou ela, tal, e ela não tinha culpa nenhuma. Né? Ele foi ver isso só no plano espiritual depois. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, o que a gente ouve, né? O que a gente alimenta dentro do nosso sentimento. Né? Inseguro dos próprios valores, ateia incêndios em ocorrências imaginárias, em manifestações ridículas. Né? Talvez vocês já tenham visto alguma crise de ciúme, né? De alguma pessoa que estava bastante envolvida, né? Por esse sentimento. Acaba ficando ridículo, né? Socialmente falando. Fica uma situação constrangedora às vezes. Né? E a gente lamenta, mas acontece. Né? Pode aparecer com relação a pessoas, objetos, posições, valores que assumem importância alucinada. Então a gente passa a dar uma importância alucinada para determinadas pessoas, valores, coisas. Por que essa importância alucinada? Porque está havendo transferências inconscientes daquilo que eu não me realizei. Eu estou transferindo inconscientemente para aquilo que eu estou exagerando na importância. Vocês entendem? Tudo que você começa a exagerar, superdimensionar, supervalorizar, né, começa a adquirir uma importância exagerada, é porque está havendo ali uma transferência inconsciente de carências, de frustrações, né, que estão se expressando na posse de um objeto, de uma posição, de um cargo, né, em alguma pessoa. Tá? Então, vamos lá. Isola o paciente nos círculos da angústia. Então, é de formação angustiante. Tá? O ciúme gera muita angústia. Gera muita angústia. Por quê? Porque você investe muito.
tem uma lição da Joana nesse livro mesmo, que a gente já passou, no ano passado, que ela explica bem isso, quando fala do amor possessivo. Né? Então, quando nós fazemos do outro o eixo da nossa vida, nós saímos do nosso eixo e passamos a dizer que o outro é a razão da minha vida. Eu não vivo sem você. Não é? Sem você não tem porquê. Sem você eu não vou viver. Você, né? Né? Você já viu a música sertaneja, não dá para fazer umas rimas aí já, né? Mas essas músicas que a gente vive cantando aí, né? É cheio dessas armadilhas aí, né? E é errado, completamente errado. Sem você eu vivo sim. Alexandre, mas isso não é romântico. Não é romântico, mas é mais saudável. Então, esse sentimento de investir e a dúvida, né, às vezes até de estar sendo traído ou não, a insegurança do amor do outro, isso gera muita angústia. Tá? É de formação angustiante. Né? A dúvida, né, tende a levar a sua vítima à loucura. Então, é uma das situações que conduzem à loucura. A alienação, como a gente já viu. Né? Vai desequilibrando, porque nós vamos nos aliando, ficando alheio à realidade. A realidade está se mostrando de um jeito, mas eu teimo em achar que a realidade é do jeito que eu estou achando. E quanto mais eu bato o pé, que é do jeito que eu acho, mais eu me afasto da realidade. E de pequenas em pequenas alienações, eu vou gerando uma grande alienação. Tá? Por isso que a loucura, de certo modo, é uma escolha. Né? Eu prefiro me alienar do que aceitar a realidade como ela é. Sob esse ponto de vista, é fruto da atitude mental que a gente cultiva, consciente ou inconscientemente. É complexo isso, mas, de certo modo, é uma escolha de cada dia, uma escolha de cada pensamento nosso. A vida está me mostrando o contrário, mas eu estou teimando em achar que é desse jeito. É uma opção minha. Né? Fixa o móvel da sua existência no desejo exorbitante, a paixão dominadora. Olha só, fixa o móvel da sua existência. Qual é o motivo da minha existência? É o que eu acabei de falar. A minha razão, você é a minha razão de viver. Não, está errado. Eu sou a minha razão de viver. O outro é a razão de viver dele. Eu sou a minha razão de viver. Eu estou no meu eixo. Aqueles problemas de paixão, que o cara, a namorada terminou com ele sequestra a namorada e faz cativeiro. Gente, é isso aqui. É isso aqui, tá? Ele fez da vida dele a posse do outro. A razão de viver dele é a razão de possuir a namorada lá. Né? Por quê? Porque ele não se possui, ele não acredita em si, ele não se ama, não se conhece. Então ele só se sente realizado se tiver a posse do outro. Tá? Aí gera essas paixões dominadoras, tal, né? Destrói as resistências morais e emocionais. Aí de novo, né? A pessoa vivia bem, estava tranquilo, tal. Aí começa a criar essas situações, está exposto a esse ciúme, as resistências morais e emocionais começam a ruir. Mas é todo um processo, né? Não é de uma hora para outra. Daqui a pouco ele está pensando em matar a ex-namorada. Tem mulheres, às vezes, que me falam assim, Alexandre, eu tenho medo de me separar do meu marido. Eu tenho medo dele me matar. Eu não sei o que ele pode fazer. E às vezes mata mesmo. O número de crimes passionais ainda está entre os maiores números aí de mortes dos crimes passionais, infelizmente, né? Essa é a destruição das resistências morais e emocionais. A armadilha do ego presunçoso, que se atribui direitos que não possui. Como assim? Se atribui direitos que não possui. Porque a pessoa acha que ela tem direito de dominar a vida do outro. Acha que tem direito de dar ordens para o outro, de submeter o outro. É o ego presunçoso.
Na verdade, nós não temos esse direito. Não é? Quando a gente percebe que a gente pode até fazer isso de vez em quando, a gente às vezes se impõe, né, o outro se impõe sobre a gente. Quando a gente percebe que a gente está fazendo isso, opa, deixa eu me recolher da minha insignificância. Deixa eu recolher os meus tentáculos, que quando eu percebo o meu ego, está lá, os tentáculos, né? Deixa eu me recolher da minha insignificância. Aí é a consciência, né? Nós não podemos evitar, às vezes, certas manifestações inconscientes, habituais em nós. Agora, à medida que a gente vai tornando isso consciente, opa, deixa eu me recolher. Né? Qual que é a terapia para o ciúme? Ixi, hoje está corrido o negócio. Terapia vai ser rapidinho hoje. Ainda tinha inveja para falar, mas acho que vocês vão ficar no ciúme mesmo. Pode ser superado pela conquista de valores expressivos que lhe demonstrem a possibilidade de ser feliz. Então, olha só, voltando às origens lá. Se começa no pouco desenvolvimento, na insegurança, e a insegurança dispara, né, o desejo de eu me sobrepor ao outro, controlar o outro. Então, o que eu devo fazer? Conquistar valores expressivos. Alexandre, mas não tem uma coisa para a pessoa vencer isso aí? Vencer o ciúme? Às vezes as pessoas querem assim, uma solução mágica. E a gente fica penalizado, porque a gente vê que o problema é grave, vai levar um bom tempo para melhorar, vai precisar da disposição do interessado, da interessada, né? Mas não vai ser assim. Um remedinho. Pode precisar de remedinho também. Pode precisar e frequentemente precisa, porque vai se tornando um problema psiquiátrico, um problema mais grave. Agora, precisa de desenvolvimento. Então, o que eu aconselho assim, marido ciumento, procure entender que áreas da vida do marido, conversa com o marido, tenta entender o que ele pode, em que ele pode se desenvolver, estimula ele, na área espiritual, na área escolar, fazer uma faculdade, melhorar no trabalho, desenvolver o campo cultural, desenvolver as afeições, levar para conhecer outras pessoas. Não? Então, isso a mulher pode fazer com o marido. E o marido pode fazer a mesma coisa com a esposa. Né? Pode estimular para que volte a estudar, porque a mulher ficou cuidando das crianças e ficou lá, né, um tempão lá só em casa, e filho, e está lá meio descuidada, né, porque perdeu o motivo até para se cuidar, porque nem sai muito de casa, não está tendo muito lazer. Então o marido pode ajudar para que a pessoa se cuide, para que ela tenha também uma vida social. Vocês entendem? Então teria que ir por aí. Né? Conhecimento, né? Exercício de amor, que é o que faz a gente se desenvolver. Agora, não é de uma hora para outra. Infelizmente, não é de uma hora para outra. É um processo que vai se atenuando, mas é um processo que tende a ser mais longo. Tá? Que demonstrem à pessoa a possibilidade de ser feliz. Que ela não vai ser só feliz quando ele está presente. Que ela pode ser feliz, né, fazendo coisas que ela gosta. Né, conversando com pessoas, ajudando pessoas pobres, fazendo caridade. Pode se realizar de várias formas. Né? Não precisa ser só quando recebe o carinho do marido, ou o marido da esposa. Né? Somente o self pode conseguir essa façanha. Você vê que a Joana de Ângeles chama de façanha a nossa vitória sobre o ciúme. Você vê que coisa? E ela não é pessimista, não é questão de pessimismo, é questão de gravidade que chega a certos casos. Somente o self pode conseguir essa façanha. Né? Por quê? Porque a pessoa, sendo honesta, detectando a sua realidade, se permitindo olhar para a sua realidade e se trabalhando, aí, trabalhando o self, consegue superar. Né? Fala, Edson. Voltando um pouquinho, o ciúme seria um transtorno? Se é um transtorno,
ele é psicológico ou a nível psiquiátrico? Não, o ciúme, veja bem, Edson, ele pode se manifestar em vários níveis, em vários graus de comprometimento, né? Todos nós temos de alguma forma ciúme. Tudo que ela fala aqui a gente tem. A diferença é o grau, é o nível que isso chegou. Né? A diferença entre nós e os pacientes graves, que às vezes precisam de internamento, não é qualitativa, é quantitativa. É quantitativo, não é qualitativo. Porque tudo o que os pacientes graves têm, nós temos. Só que nós temos em pequenas doses. A gente fica bravo de vez em quando, mas a pessoa, às vezes, que está numa crise, quando ela fica brava, ela derruba esse ambiente aqui. Às vezes a gente dorme para fugir um pouquinho dos problemas, né? E às vezes a pessoa passa dormindo um tempão para fugir da vida. Você entende? É uma questão quantitativa, não é qualitativa. Tá? Então, tudo isso aqui que ela fala, nós temos. Agora, se está no nível só de tratamento psicológico, você precisa já de um acompanhamento medicamentoso, aí é a gravidade que está o processo. Aí tem que ser avaliado isso. Tá? Não classificado, o ciúme é ou não é isso ou aquilo. Tá? Depende da gravidade. Ok, obrigado. Certo? Por nada. Rico de realizações interiores, supera a estreiteza do ego. Né? Rico de realizações interiores, supera a estreiteza do ego. Às vezes a pessoa parece muito inteligente, parece muito perspicaz, né? Mas isso não quer dizer muita coisa. Está dominada pelo ego. Ser muito criativo, ser muito inteligente, né? São possibilidades que a pessoa desenvolveu, mas está dominada pelo ego. Né? E não é o self que está dominando, é o ego que está dominando o comportamento da pessoa. Até a Joana de Ângeles fala, sucesso é autoencontro, fracasso é domínio do ego, é quando nós estamos dominados pelo ego. Então, muitas vezes nós temos grandes possibilidades egóicas, só que nosso ego está muito dominador. Tá? Não está tendo a contribuição do self, dos ideais profundos do self. Então é o ego que está gerenciando, não é o self. O ego é um excelente funcionário, mas é um péssimo patrão. Isso diz tudo, né? O ego é um excelente funcionário. Quando o ego está a serviço do self, ele é um excelente funcionário. Agora, quando o ego está dominando, quando ele é o patrão, é terrível. Tá? Ele só quer dominar. Né? Então, é preciso superar a estreiteza do ego. Né? Desfruta de paz com alguém ou não, com algo ou nada, porém com harmonia, com amor, com a vida. Tá? Então, à medida que eu vou me possuindo, à medida que eu vou me conhecendo, que eu vou me desenvolvendo, e que o meu self passa a dominar o ego, eu vou encharcando o ego com os conteúdos profundos do self, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Nós estamos usando o ego para conquistar, para assimilar os conteúdos do self. Tá? O self passa a dominar, o self passa a comandar. Ele comandando, não importa se eu estou sozinho ou com alguém. Eu estou bem, porque eu estou comigo. Não importa se eu estou com algo ou nada. O que importa é que eu me possuo. Isso não é manifestação de orgulho, de eu me basto, não é isso. É uma questão de harmonia comigo mesmo. Eu estou harmonizado comigo mesmo. Eu não fico tratando os outros e as coisas como que aquilo que vai me preencher, aquilo que vai me salvar, né? Absolutamente, aquilo que vai preencher os vazios que eu tenho. As pessoas são importantes na nossa vida porque nos ajudam de várias formas e nós ajudamos as pessoas também.
Mas ninguém vai preencher do vazio que está dentro de mim. Marido nenhum vai fazer a esposa feliz. Esposa nenhuma vai fazer um marido feliz. Essa é a maior mentira que já se inventou. Não é? O que a gente pode fazer, peraí, Eduardo, o que a gente pode fazer é ajudar o outro a ser um pouco mais feliz. O outro vai nos ajudar também. Agora, eu sou responsável pela felicidade que eu estruturo. O outro é responsável pela felicidade que ele estrutura. Muitos casamentos, até a Teresa de Brito fala que os casamentos estruturados em cima de carências costumam não dar certo. Porque eu casei achando que o outro ia me fazer feliz. E o outro até falou, vou te fazer a pessoa mais feliz do mundo. Né? Assina aqui, assina, grava, filma. Né? Achei que você era uma pessoa e não era a pessoa que achava, né? E o outro também achou que eu era e eu não era. Mas agora que a gente está vendo o que a gente é de verdade, vamos tentar ser feliz com o que a gente é e não ficar esperando que um sane as dificuldades do outro. Por isso que as carências, elas não são motivos propriamente para você se unir a alguém. As carências devem ser tratadas. É tão legal quando uma pessoa que está bem se aproxima de outra pessoa que está bem também. É uma alegria. Né? Alguma pessoa que está ruim, tentando achar outra pessoa, vai achar uma pessoa que está ruim também. E aí, né, passada a euforia, aí um vê que o outro não deixou de estar ruim e o outro também não. Né? Olha lá, Eduardo, fala. Quando a gente vai se conscientizando da importância do self, eu lembrei de uma parte do livro Ser Consciente. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir textualmente a colocação dela, mas ela fala que a conquista do self é a maior meta é o maior objetivo maior sentido existencial da vida, né? Onde devemos investir todo o potencial físico, intelectual e moral, né? Exatamente. O que não exclui as metas menores que são importantes até para a gente conseguir essa meta, né? A gente sobreviver, conviver, aprender, trabalhar, tá? As metas transcendentes do self, elas não excluem as metas mais imediatas do ego, né? Mas uma deve ajudar a outra, porque a gente não pode deixar de ter metas transcendentes, né? Então é isso mesmo. Tá? E aí a gente acaba aqui o ciúme, pessoal. Aí a gente vai deixar a inveja, então, para o mês que vem. Aí vocês já vão lendo. Meu pai acho que quer falar alguma coisa. Aí vocês já vão lendo a respeito da inveja aí. Nós estamos na hora, né? Destacando, né, Alexandre, que a gente não tem assim a visão plena do conjunto, vamos dizer, esse familiar, coisa assim, ou do interrelacionamento, vamos dizer, eu e a Célia, por exemplo, né? Não somos nós só, né? Vamos dizer, quando não tinha os filhos e tal, já existia companhias espirituais que ajudaram na programação da reencarnação e tal. Certo. E espíritos necessitados que iriam gravitar em torno da gente. Certo. Então eu lembro de muita coisa que... Espíritos necessitados aqui. Presente. Não, estou brincando. Brincando e falando sério. Você estava lá ajudando. Mas prossiga. Mas existe, nesse conjunto, pode falar, né, Sérgio? Espíritos ligados, que tem espíritos que vêm ajudar, e tem aqueles que vão a vida inteira. Você tem lá uns 100 para serem ajudados, em função até da existência e do que você fez no passado. Tem espíritos muito ligados a nós, que não reencarnaram, que têm uma ligação profunda com um ou com o outro. Sim. E conforme o equilíbrio ou não da família, vão afetar, vão interferir, vão conviver muitas vezes, criando situações, sugerindo coisas, né? Essa parte de ciúmes é muito importante. Né? Verdade. Usam, a pessoa está desequilibrada, para você sugerir, está acontecendo tal coisa, hein? Né? A pessoa que passa por isso daí,
O dia inteiro ele está, toda hora tem qualquer coisa. É verdade. Porque, dependendo do grau de obsessão, porque é um processo obsessivo, né? É verdade. Então você tem que considerar esse conjunto, né? Tem que estar de pé, respirar e entender o outro, né? É, isso mesmo. Tá certo. Acho que o Edson queria perguntar uma coisa antes, para terminar então. É, isso aí, assunto palpitante, né? Assunto. Olha lá, Edson. Voltando um pouco, você disse muito bem quando falou que a carência não devemos procurar suprir no outro, mas deve ser tratado. Né? E eu acho que o tratamento deve ser, acima de tudo, espiritual, né? De acordo com o que o Joaquim disse, porque isso é muito comum, né? Se não temos, consequentemente, a carência pode levar ao suicídio. Sim. Né? O tratamento, basicamente, a gente volta a dizer, para a gente desfazer essas carências, só tem 2 mecanismos que eu conheço que desfazem isso aí. Autoconhecimento e exercício de amor. Ou seja, autoconhecimento e trabalho. Trabalho de ajudar, trabalho de desenvolver, né? Então, autoconhecimento e exercício de amor é o que faz com que a gente pulse, faz com que a gente se realize em todos os campos, né? Então, isso é a terapêutica mais profunda que a gente pode utilizar. E aí tem as terapêuticas mais emergentes, mais urgentes, né, que a gente pode lançar a mão, mas aí como mais, às vezes, paliativos, tentar remediar situações, mas a mais profunda é a do autoconhecimento e do exercício de amor. Tá? Ok, obrigado. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Emmanuel. Muito bem, isso mesmo. É isso aí. A gente tem que acender a nossa luz. Quando a gente acende a nossa luz, desfaz a escuridão, desfaz os vazios, né? As sombras internas, né? Então, acender a nossa luz, né, pessoal? Então, vamos fazer a prece final, para a gente encerrar por hoje, agradecendo de coração todas as bênçãos recebidas, as energias auridas, as reflexões realizadas, e que possamos, Senhor Jesus, fixar em nós os ensinamentos de Joana de Ângeles, para que, de fato, possamos nos mostrar mais confiantes, mais decididos, mais devotados à nossa própria melhoria, nunca transferindo para os outros aquilo que compete a nós realizar. Que a Tua paz permaneça conosco e possa acompanhar, Senhor, todos os nossos irmãos de outras cidades, as suas casas, as suas famílias. Obrigado por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, muito obrigado vocês aqui, presença, né? Várias cidades aqui presentes. Obrigado também os nossos irmãos que estão presentes na internet. Estão lá. Tem até a pessoa da Itália aqui. Tem pessoas de toda parte aqui. Um abraço a todos, viu, pessoal? Muito obrigado pela presença, pela participação. E até o mês que vem, né? Mês que vem, março, será no dia 29, tá? Dia 29 de março estaremos aqui novamente, tá bom? Então, tenham um bom final de semana e um bom mês para vocês. Muita paz a todos.